Qual o percentual ideal de unidades vendidas em um lançamento após os primeiros 3 meses? Aí, Essa eu ó. respondo. É. 100%. Acabou. Gente, tá vendo? Olha, Próxima pergunta. A incorporação Vamos passar pra próxima já aí, ó. respondeu pra gente. De forma bem dinâmica. Nossa, Cara, acho que isso depende do planejamento daquela empresa. Porque, por vezes, o Renato brincou aqui falando de 100%, mas, por vezes, para a incorporadora, não é o melhor cenário. sim, concordo. Porque, às vezes, você fica suscetível a variações mercadológicas que vão gerar um grande problema, inclusive. Você ter um empreendimento 100% vendido no lançamento. Acho que tem que ter clareza da estratégia. Sim. Né? Acho que isso é importante. É ideal lançar 100% vendido? Seria um dos melhores dos cenários, assim, a grosso modo. Mas para você lançar um produto 100% vendido, a gente esquece que tem que ter 4 anos de trabalho ali antes. Tá focado no comercial desde a concepção. Chegou o terreno, quem que vai morar aqui? Que produto que eu vou fazer? Para quem que eu vou comunicar? Então, acho que é um trabalho muito árduo antes. Porque o que nós vemos são incorporadores que ficam 4 anos desenvolvendo um projeto, gasta centenas de milhares de reais até chegar um produto a ponto de venda incorporado, né? Porque não sei se vocês já pensaram em fazer um projeto de uma incorporação, né, Renato? Uhum. Um projeto de arquitetura é pesado, são vários custos, às vezes tem regularização do terreno, às vezes tem infinitas variáveis que podem acontecer nesse caminho. Então, gasta muito pouco, às vezes, em fazer uma pesquisa. Se for uma pesquisa estruturada, tem empresas capacitadas de pesquisa, de informação e captura de dados para a gente interpretar isso aí, mas até mesmo aquela pesquisa de relacionamento, de escolher ali 4 ou 5 players ali na região, as principais imobiliárias, os principais corretores, sentar com aquela turma, ir num salão de venda e perguntar para quem vende como é que está o mercado, o que ele acha do produto, fazer uma crítica num anteprojeto, num pré-projeto, para poder adequar aquilo dali. O que falta é a clareza que o comercial começa lá no início, na concepção do produto. Então, para lançar 100% vendido, cara, tem que ter uma estratégia comercial muito foda desde a concepção. E qual o percentual ideal nos 3 meses? Isso varia do mercado. Se a gente for falar de um segmento econômico, o ideal é que nos 3 meses a gente venda o suficiente para assinar uma demanda mínima. Agora, se a gente for falar num segmento de alto padrão, o ideal é que nos 3 meses eu garanto o custo de construção. Acho que essa seria, assim, para ser mais objetivo, para não ficar floreando tanto aqui. Né? O Renato pode até falar com a propriedade de incorporador, mas isso varia da estratégia do produto. Às vezes a estratégia da incorporadora é ter estoque. Como a gente fala que, às vezes, o estoque é do supermercado, adorei, o Bernardo, e vou usar aí, vou te parafrasear, mas, às vezes, a estratégia da consultora é ter unidades para poder... Acredita tanto no produto que, às vezes, mantém ali aquele capital, aquela valorização que vai ter ali. Até porque a tabela de lançamento é uma tabela, geralmente, quando tem uma estratégia de comercial pré-definida, a gente tem um valor de pré-lançamento para investidor, alguma coisa assim. A gente tem um valor de lançamento, que é para o público final, e a gente tem um valor pós-lançamento, né, de tabela. E isso tudo influencia diretamente na exposição do caixa, que a gente falou, é uma das coisas mais importantes, né? Perfeito. Concordo muito com o Sávio, que tudo tem a ver com a estratégia que você vai lançar do empreendimento, né? Então, qual o indicador qual a meta que você definiu para isso ali? Se você definiu 10%, tá tudo bem. Tá de acordo com a sua estruturação financeira, é 10%? Ótimo. Se você quer vender durante a obra, você tem um investidor que quer ganhar sobre valorização do imóvel, tá tudo bem também.
né? Eu entendo, na minha posição, que eu prefiro expor menos meu caixa. Então eu tenho ali indicadores mais altos para vender ali no pré e no lançamento. 100% é um número difícil de atingir, né? No meu caso, né? No caso do alto padrão, é um pouco difícil de atingir nesse primeiro momento, né? Porque eu quero expor menos meu caixa, né? Mas, como eu falei, depende da estratégia, depende da estruturação financeira que você fez. O mais importante, né, é que esteja de acordo com aquele indicador que foi definido, né? E se tiver longe, né, você vai parametrizando ali o tempo Sim. todo até chegar. Vamos testando, vamos mudando, vamos, né? O tempo inteiro, né? É isso aí. Acho que falta esse dinamismo na análise. E dados. Sim, e são informações que, né, muitas das vezes o time comercial que vive muito lá dentro do stand, né, que tá com aquela pressão do diretor comercial, do gerente, tem que vender, no lançamento nós vamos derreter o produto, nós vamos vender tudo, e a gente sabe que por trás dessas informações existe um planejamento, existe indicadores que a gente, né, vai avaliar, e se a estratégia foi montada para que seja um desligamento, né, e uma demanda mínima de 30% para assinar no banco, ótimo, já bateu a meta, vamos que vamos, né? E se também a gente trabalhar numa concepção de que nós temos poucas unidades, mas a gente atingiu uma demanda legal de venda ali para o investidor que vai segurar bem aqui a construção até determinado ponto e a gente ainda ganha um pouco mais quando vem aquela situação que você pontuou, que é a crença da construtora em relação à questão de, né, o quanto vai valorizar meu empreendimento. É legal eu vender tudo agora no lançamento com uma tabela, né, de oportunidade, ou talvez eu separe um percentual X para trabalhar depois, né, de um ano e meio desse produto pronto, né? A gente, né, conclui essa linha de raciocínio assim, né, e deixa em aberto também para vocês pontuarem e finalizar essa questão de que nem sempre é necessário vender tudo, né? Às vezes o construtor, Sim. depois de um ano, fala assim, poxa, o construtor liberou mais 4 unidades que era do permutante. Então aparece ali essas unidades numa outra formatação, numa outra condição comercial, né, para absorver, né, uma demanda lá atrás que já era um planejamento da construtora. E aí eu volto na questão de ser interdisciplinar e complementares, os setores. Ter clareza. Porque o que acontece é, às vezes, eu como corretor, tá no salão de venda, essa construtora podia ter vendido tudo no lançamento. Mas o cara, depois que vendeu 10%, ele aumentou X na tabela, bateu 20%, ele aumentou mais X na tabela, bateu 30%, ele aumentou mais X na tabela, porque isso está muito claro na cabeça do incorporador, que ele precisa fazer a estruturação financeira dele. E que se ele vender tudo naquele preço, não vai atingir o percentual que ele precisa de rentabilidade ou para cobrir o custo. E como isso não é claro para a equipe comercial, ele fica crucificando o incorporador. Que, na verdade, a gente volta num assunto, né, na parte macro que a gente vem falando, que é o tema de velocidade de vendas, é onde que vai impactar totalmente a velocidade de vendas. Talvez a velocidade na nossa cabeça a gente assimila assim, a ser sempre mais rápido, a vender rápido. Não. Talvez a velocidade de venda, ela exista num determinado ponto, mas que aquele gráfico vai fazer assim, ó, vai começar a diminuir a velocidade de venda consecutivamente por alguns fatores de, né, reajuste de tabela, enfim, entre outros fatores. Então, a gente chega no final dessa conclusão desse raciocínio, desse tema que a gente aborda, né, e traz aí, né, para você que está nos assistindo, mais um VGV de milhões, com pessoas de milhões, com profissionais de milhões, com informações e conteúdos que vão, né, engrandecer o nosso dia a dia, a nossa experiência como profissional nessa área. E, obviamente, né, a nossa intenção é sempre trazer o que há de melhor na região, né, de Belo Horizonte e Centro-Sul, não só também aqui, mas na grande BH como um todo, dos profissionais que hoje representam não só a parte comercial para a própria empresa, mas que representam um diferencial no mercado, né, como uma coisa que ficou muito marcada desde o dia que eu te conheci, Renato. Foi uma coisa que eu levei em consideração e eu venho refletindo sobre isso. E um posicionamento de um construtor que traz essa informação muda para a gente e traz e transmite uma vontade a mais de permanecer mais nesse mercado, porque a gente não escuta de todo construtor que é uma gentileza urbana a gente trabalhar na concepção de um produto e pensar em como seria esse produto. A gente quer uma obra de arte na nossa cidade, né? E é muito importante a gente ter construtores que pensam dessa
dessa forma, que trazem, né, essa cultura não só de realização, de entrega da venda completa do produto em geral, mas também que traga, né, uma arte para a gente, uma definição de algo que vai, né, mudar o nosso cenário, né, urbano.